Bom dia, turma querida, tudo bem? Como é que vocês estão? Estamos aí e mais uma semana de quarentena. A gente pensou que seria só um dia, né? Pensamos que seria só 15 dias lá em março, né? Ah, só 2 semanas, estamos aí já, no terceiro mês, né? Março, finalzinho de mês de março, abril, maio, junho, 3 meses nessa história aí. Espero que isso não fique por muito tempo, não é verdade? Deixa eu falar algo com vocês. Hoje, meu objetivo aqui é a gente conversar sobre nossas provas, né? Sobre as nossas redações. Nós estamos aí na metade do ano, iniciando, né, o nosso segundo bimestre, é, que é um bimestre que está meio doido, né? Por tudo isso que a gente já conversou. Mas eu quero falar algo hoje muito interessante, que é sobre a correção das redações. A gente aí saímos agora de uma semana de prova, de uma semana de avaliação, e eu quero conversar sobre o texto de vocês, né? O texto de vocês está apresentando de positivo, de negativo e como é o olhar do avaliador para esse texto, ok? É claro que quando a gente faz uma prova de redação, existem várias bancas, né? Tem a banca do Enem, a banca que corrige o Enem, que corrige o UERJ, que corrige os concursos a nível médio. E a gente precisa ter uma consideração muito importante nisso, porque eu preciso saber corrigir a redação e você precisa escrever. Mas eu quero que você entenda qual é o critério que se utiliza na hora de corrigir o seu texto, tá bom? Não é porque eu acho o seu texto bom, ou acho que ele é bonito, ou acho que você, por aluno, melhorou, porque pensa, o corretor do Enem, ele não vai te conhecer do teu concurso sei lá, do IFRJ, do CETU, ele não te conhece, ele vai te conhecer pelo seu texto. Então você tem que mostrar quem você é pelo seu texto. Não adianta assim, por exemplo, caramba, mas fulano de tal é um excelente aluno, melhorou, vou dar uma nota melhor. Isso aí não acontece num concurso público. Então a gente precisa ter muito cuidado com esse tipo de análise, tá bom? Então toda a correção do texto, ela possui critérios que eu quero mostrar para vocês aqui. Quais são esses critérios, tá? Deixa eu fechar aqui. Vamos lá. Como é corrigida na UERJ, mas aqui em todos os concursos, tá bom? Nível zero. O que é uma redação considerada nível zero? Foge completamente do tema, redige um gênero completamente diferente do gênero da proposta. Então vamos lá. Foge completamente ao tema. Poxa, será que tem gente que consegue fugir ao tema? Sim. Como isso acontece, você precisa ter cuidado, porque isso apareceu muito nos textos de vocês, da turma. O nosso último tema foi sobre moradores de rua, ok? Esse era o tema, esse é o recorte, esse é a temática do texto. E aí muita gente, para exemplificar esse texto, utilizou do exemplo dos vícios. E a redação falou mais sobre a questão das drogas e vícios do que propriamente dito dos moradores de rua. O seu leitor, que não conhece os textos motivadores, ao ler o seu texto, vai falar assim, ué, mas está falando de quê? De morador de rua ou está falando de drogas e vícios? Ok? Então, se você foge dessa temática proposta, isso aí subtrai, estava caçando a palavra, subtrai muitos pontos da sua redação. Essa fuga pode ser completamente ou ela pode ser em partes, tá? Então você tem que ter cuidado, muito cuidado. Principalmente esse cuidado que eu acabei de falar, de na hora de exemplificar, fugir, tá bom? Redigir um gênero completamente diferente do gênero da proposta. Quando você olha um poema, você sabe exatamente que aquilo ali é um poema, por quê? Por conta dos textos que ali estão. Você sabe que é um poema por conta da estrutura, dos versos, das estrofes. Só de olhar você sabe que é um poema, porque ela cumpre um papel textual de ser um poema, ok? De ser um texto lírico. Assim acontece com outros textos, com a crônica, com o conto. O gênero dissertativo argumentativo ele também precisa seguir uma estrutura. A introdução, os desenvolvimentos e a conclusão. Ah, mas a gente só está fazendo a introdução hoje, já estamos no desenvolvimento. Ok, mas essa estrutura precisa ser bem montada, ok? O teu parágrafo de introdução ele precisa da estrutura de um parágrafo de introdução, porque senão você não redige um texto dissertativo argumentativo. Outra coisa que desqualifica muito seu texto é fazer cópias do texto de apoio. A gente falou sobre as paráfrases, né? Que as paráfrases elas são importantes, mas a cópia do texto ela anula totalmente a sua criação artística. Como é que você vai fazer um argumento, criar um argumento, uma tese,
retirando do texto. Então, você não está criando uma tese, você só está copiando a tese do texto motivador. E outra coisa é ter menos de 8 linhas. Para quem está fazendo só o parágrafo de introdução, não tem problema, porque só está no parágrafo de introdução. A gente estou falando aqui de um texto inteiro. Então, se algum texto de vocês tiver coisas assim, fugir completamente do tema, redigir um tema completamente diferente da proposta, isso vai ser descontado do tempo, ponto. E tem muita gente fazendo isso. Por exemplo, tem muita gente dividindo a tese no parágrafo de introdução. Então, estão colocando um parágrafo para contextualização, um parágrafo para tese. E isso não é uma estrutura de um texto dissertativo argumentativo. Aí é descontado o ponto. Ok? Outra coisa, vamos lá, erros muito fraco, é uma redação muito fraca, de 8 a 15 linhas, pensando no texto inteiro, não esboça nenhum argumento, isso é muito comum nas turmas, isso vocês estão fazendo muito. O quê? Vocês contextualizam o tema, falam pra caramba do tema, que morador de rua é um caso no Brasil, que e tal, e blá, 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 constrói contextualizações enormes, mas não apresentam argumentação. Não apresentam a sua tese, não apresentam seu ponto de vista. O seu texto não tem como ter continuidade se você não tem tese, se você não tem argumento. Se você conseguiu construir, né, se você acha que você conseguiu construir um texto inteiro sem argumentação, é porque o seu texto é aquilo que a gente chama de concluindo conclusões, chover no molhado. Você está falando nada com nada. E está achando que está construindo um texto dissertativo argumentativo. Então, lá naquele slide que eu montei para vocês, falando sobre a questão do acompanhamento da redação, né? Aquele redação na prática, o nome do slide, tem lá que a primeira coisa que a gente tem que pensar é a tese. A tese ela é justamente a síntese, o resumo daquilo que eu ia falar em cada parágrafo do desenvolvimento. Tá bom? Então, toma cuidado com isso aí, porque isso é muito importante. Se o texto é dissertativo argumentativo, se a ideia do texto é trazer argumentação e você não traz, não tem como ter uma nota suficientemente boa para uma redação. Então, muita gente está tendo nota baixa por conta disso. Não argumenta, não traz argumentação, não traz ponto de vista, tá bom? Foge ao tema, não organiza a redação em parte. Isso aí é trágico. A gente sabe, eu estou ensinando para vocês. Introdução, contextualização e tese. Parágrafo de desenvolvimento. O que eu faço? Retomo o argumento da tese, fundamento esse argumento e exemplifico. Eu preciso ter ordem. Seu parágrafo não pode ser a construção do jeito que você quer, Deus dará. Não é assim. A gente precisa ter uma estrutura até para organizar o nosso pensamento. A gente precisa seguir esses pontos, essas funções dentro do texto para a gente não cometer esse equívoco de não organizar a redação em parte. Tem gente aí, isso também aconteceu muito, isso é muito perigoso, que não sabe construir um período. O que é um período? A letra, onde começa, né, na letra maiúscula e termina no ponto final, no ponto de exclamação, no ponto de interrogação. Isso aí está sendo muito comum. As pessoas estão construindo um parágrafo de introdução inteiro, de 8 linhas, com um período. Só teve um ponto final o período inteiro. Não tem como ter organização de ideias, organização de pensamento dessa forma. Seu parágrafo, sua escrita precisa ser organizada. Por isso que você lá em língua portuguesa, você estuda oração subordinada, oração coordenada. É agora que você tem que colocar na prática. Vocês não sabem construir períodos. Isso aí é um problema muito sério. Muitos desvios de língua portuguesa. Isso aí também. Ou seja, nome de pessoas com letra minúscula, separar sujeito de predicado, concordância verbal, concordância nominal. Vocês precisam se atentar a isso. Em redação, a gente não tem tempo de fazer oficina de escrita, de corrigir erros que vocês já trabalham em língua portuguesa. Ok? Concordância verbal, você já trabalha em língua portuguesa. Concordância nominal já é um conteúdo de língua portuguesa. Redação é uma matéria que ela coloca várias matérias dentro dela. Você traz conceitos históricos, geográficos, sociológicos, filosóficos e principalmente de língua portuguesa, porque você está escrevendo, tá bom? Quais e apenas cópias do texto de apoio, quando a pessoa também faz cópia do texto de apoio, então ele fica muito fraco. Fraco. É uma redação de 16 a 19 linhas, tudo bem, é isso que não importa para a gente agora. Apenas esboça um argumento reproduzindo estereótipos e clichês. A gente sabe, né, que tem muito clichê aí em redação, na sociedade. Tem muita gente que quer clichê, frases prontas, ideias prontas, e você fica reproduzindo aí, ó,
coisas que todo mundo fala, isso não vai tornar o seu texto um texto diferenciado, tá? A gente sabe, eu falo sempre, a tese ela precisa de 2 argumentos. Quando você coloca um argumento, como é que você vai provar que está certo utilizando só de um argumento? Você pode até achar que esse argumento é muito bom, mas quem está lendo está achando o seu argumento fraco, o seu texto fraco, você está lá achando que está bombando e não está. Então, uma redação fraca, de nível fraco, é uma redação que apresentou um parágrafo de introdução, né, que a gente está construindo também, que apresentou um argumento só, tá? Atende ao gênero e ao tema proposto, ok? Atendeu lá, fez um texto dissertativo argumentativo. Eu consigo ver que com muitas falhas é um texto dissertativo argumentativo ainda. Possui falhas na progressão textual. O que acontece? Se a tua tese, lá no parágrafo de introdução, ela tem problema, qual o problema? Apresentou apenas um parágrafo, um argumento, consequentemente, o seu parágrafo os seus parágrafos de desenvolvimento vão ter problema. O seu parágrafo de conclusão vai ter problema. Por que tudo vai ter problema? Porque logo no início, no parágrafo de introdução, você cometeu um erro grave, um erro logo na tese. A tese ela se repete no primeiro parágrafo de desenvolvimento, no segundo parágrafo de desenvolvimento e na conclusão. Se você tem um erro lá em cima, esse erro vai desencadear todos os parágrafos e vai comprometer a sua progressão textual. Então, se você tem problema com progressão textual, é porque esse problema está lá no parágrafo de introdução, ok? Faz redações com parágrafos desiguais ou em um único bloco. Aí, para quem está começando já a desenvolver os parágrafos de desenvolvimento, a pessoa prova o primeiro desenvolvimento com parágrafo de 9 linhas e o segundo parágrafo de desenvolvimento com 3 linhas. Ué, por que você desenvolveu uma ideia melhor do que a outra? Seus parágrafos, eles precisam aparentemente ser iguais. Eu estou falando isso aí de quantidade de linhas, de fundamentação, de tudo isso, tá? Recursos precários de coesão. O que acontece? Os seus textos, eles precisam ter recursos de coesão. Quais são os recursos de coesão? As conjunções, ok? Vocês estão aprendendo em língua portuguesa também, ou já aprenderam, orações coordenadas, orações subordinadas adverbiais, orações subordinadas substantivas, orações subordinadas adjetivas. Vocês sabem o que é sujeito, o que é predicado, mas só que vocês não utilizam isso aqui na hora de escrever. Desvios recorrentes de norma padrão. O nível fraco é aquela pessoa que comete alguns erros de língua portuguesa. Isso está acontecendo muito. Vocês não estão revisando o texto de vocês. Vocês mandam nome de estado, nome de cidade com substantivos próprios, com letra minúscula, cometendo erros bem de ensino fundamental lá do 6º ano, 7º ano, coisas que não eram para acontecer nessa altura do campeonato, tá bom? Médio, o que é uma redação média? Ela escreveu de 20 a 30 linhas, isso aqui também não é tão importante para a gente. A redação tem uma leitura difícil, a gente, para entender a ideia, a gente tem que ler, tem que reler, pensar no que o aluno escreveu, ok? Constrói um argumento, mas sem defesa. Isso aí vocês estão fazendo muito no parágrafo de desenvolvimento, quem já está construindo, né? A turma aí de 2º ano. Vocês estão colocando a construção, estão retomando esse argumento da tese, mas de uma maneira rasa, com um senso comum. É uma redação nível médio. É uma redação aí que talvez no Enem ou no concurso público vai tirar aí os 600, 500. O que você consegue com 600, com 500 pontos na redação? É pouco, tá bom? Organiza bem as partes da redação. Você entendeu que precisa ter introdução, 2 desenvolvimentos, uma conclusão, ou então fez bem o parágrafo de introdução, fez bem o parágrafo de desenvolvimento, mas de uma maneira fraca, com argumentos fracos, com fundamentação fraca, tá? Redizem frases centopeicas ou parágrafos desiguais. O que é frases centopeicas? São frases enormes, coisas que vocês estão fazendo aí. Frases enormes, ou uma frase pequena, outra enorme, uma frase pequena, essa construção desigual, que resulta num parágrafo também desigual. Problemas com coesão e poucos desvios na língua portuguesa, tá ok? Então, olha só como é que os desvios, lá no nível fraco 4, a gente tinha muitos desvios. Só o desvio aqui no nível 6 fica já poucos desvios, né? Então fique ligado nesses desvios que vocês estão em casa, vocês estão fazendo redação de casa, vocês podem abrir o dicionário, vocês podem abrir o Google para perguntar qual é a palavra. É só ter um pouquinho mais de cuidado. Redação nível bom. Constrói um argumento defendendo razoavelmente.
não é mais, não focou no senso comum, não está repetindo mais conteúdos clichês, né, que todo mundo fala, e está sendo um pouco mais original. A redação tem uma leitura um pouco mais fácil, atende o tema proposto, organiza muito bem as partes da redação, domina recurso de coesão e não faz repetição. Isso é muito importante, tá? A coesão é justamente isso. Se eu estou utilizando pronomes oblíquos átomos, se eu estou utilizando pronomes relativos, se eu estou utilizando pronomes demonstrativos, é justamente para não fazer essa repetição, ok? E apresenta poucos desvios. Eu acredito que assim a média de vocês estão nesse nível bom aqui, está nesse nível bom, a média está nesse nível bom. Porém, vocês precisam melhorar, porque vocês estão em casa, vocês podem consultar as palavras, você pode pesquisar algum argumento, ver um vídeo no YouTube, coisas que você não vai poder fazer na hora da prova lá no seu concurso público, tá? Bom pra caramba! Redação de leitura fluida, sem qualquer dúvida por parte da banca. Ou seja, eu estou lendo o teu texto, eu sei qual é o teu ponto de vista, eu sei qual é o teu posicionamento, sem precisar ficar relendo, procurando. Peraí, muitas vezes eu fico assim, deixa eu entender, deixa eu tentar entender o que esse aluno está querendo dizer. Aí eu tenho que ler de novo. Não, deixa eu tentar entender. Eu fico nessa de tentar entender, só que eu sou o leitor, entende? A banca, ela quer entender o teu ponto de vista, ela não quer te dar pontinho. Então você precisa desenvolver sua ideia por conta disso. Autoria e pertinência de repertório, legitimado pelas relações com o tema. O que é isso, autoria e pertinência? É quando você fala você constrói uma tese, seus argumentos, com argumentos próprios, bonitos, ok? Por exemplo, você falar de morador de rua, todo mundo, a maioria, né, falou sobre o vício. A maioria falou sobre a falta de empatia. Isso aí é senso comum. Se você traz um dado, se você traz uma ideia totalmente diferente para falar sobre o morador de rua, por exemplo, se você fala do êxodo rural, se você fala das famílias que saíram do Nordeste, desse contexto histórico, de famílias que saem do Nordeste, do Brasil, à procura de emprego nas grandes metrópoles, você está sendo um pouco mais pertinente no seu repertório, tá? Argumentos muito, muito claros, demonstrando conhecimento de mundo e repertório cultural original. Repertório original. Olha só, gente, conhecimento de mundo é muito particular, ok? Você tem seu conhecimento de mundo, eu tenho meu conhecimento de mundo. E como a gente constrói conhecimento de mundo? Assistindo jornais, lendo revistas, vendo documentários no Netflix. Porque a gente não sabe sobre o que a gente vai ser perguntado, sobre o que a gente vai ser instigado na hora de um concurso. Então a gente precisa ter um ponto de vista meio que amplo para poder debater qualquer assunto, tá? Só que o que eu percebo é que vocês não estão preocupados com ter conhecimento de mundo. Poucos alunos estão assim fugindo dessa média. Para você ter um nível bom para caramba, para você tirar uma nota suficiente no vestibular, num concurso, perdão, né, no ensino médio ou também lá na frente no vestibular, você precisa ampliar o seu conhecimento de mundo. Você precisa saber falar sobre o que está acontecendo no seu país nas determinadas esferas, tá? Talvez se eu passasse hoje um tema sobre o coronavírus e as pandemias, você talvez não fale nada profundo, vai falar o que todo mundo fala. Ah, que o Brasil tem problema, né, da corrupção, vai falar isso, que todo mundo fala, porque você não tem profundidade naquilo que você vive, tá? Atende o tema e ao gênero proposto, domina recurso de coesão, a excelente progressão textual. Por que há uma excelente progressão textual? Porque a tese está bem construída. Então, o desenvolvimento 1 vai estar bem construído, o 2 vai estar construído, porque as ideias que estão lá na tese, lá na introdução, na tese, na introdução, né, elas são muito boas e elas vão desencadear um texto muito bom. Por isso que a gente está tanto tempo falando do parágrafo de introdução. Por isso que a gente está tanto tempo se dedicando ao parágrafo de introdução. Só que a gente não vai sair desse marasmo, não, a gente não vai sair desse buraco se vocês não ousarem a ser mais do que isso, tá bom? Apresenta pouquíssimos desvios de norma, apresentou pouquíssimos desvios de concordância verbal, nominal, tudo isso, tá? Lembrando que desvio a norma é essa ortografia, concordância, construção de período, tudo isso que tem a ver com a parte mais técnica da língua, tá bom, gente? Então, assim, quando eu estou corrigindo o texto de vocês, eu não estou levando em consideração
Não estou levando em consideração aquilo que eu acho. Poxa, esse texto está bom só. Eu analiso tudo isso. Será que o aluno apresentou uma tese? Se ele fugiu ao tema, ele redigiu um tema, um gênero correto, ele fez cópia do texto motivador, ele esboça algum argumento, ele esboçou um argumento apenas, ele esboçou dois, tem muita gente aí só colocando um argumento, tá? Ou então o que acontece? Fala sobre um argumento só usando sinônimos. Por exemplo, vício nas drogas e problemas alcoólicos. Ué, mas problemas alcoólicos já é um vício com droga. Você achou que botou os dois argumentos, mas na verdade você só colocou um. Usou duas palavras para falar um só. Tá? Então eu estou olhando isso tudo. Não é uma tarefa simples. Então isso eu quero que você entenda. Eu vou deixar esse slide também com vocês. Eu quero que vocês entendam que isso aqui é muito importante na hora que eu estou analisando o texto. Na hora que você construir o seu texto, pensa nisso. Pensa nessa avaliação. Eu estou abrindo para vocês aqui, olha só o que eu estou fazendo. Estou colocando para vocês aquilo exatamente como é avaliado, por mim e por todas as bancas. Tá ok? Então, quando você escrever seu texto, você pensa, eu fugi do tema, eu redigi um texto dissertativo argumentativo, eu fiz cópia do texto de apoio, eu esbocei apenas um argumento ou nenhum argumento, eu coloquei os dois argumentos bonitinho. Nos meus desenvolvimentos, eu fundamentei o tema, eu estou falando coisa que todo mundo fala, estou reproduzindo estereótipos e clichês, entendeu? Os meus parágrafos, eles estão iguais, eu tenho recursos de coesão, eu tenho recursos de coerência, tá bom? O meu texto tem erros gramaticais, eu estou construindo bem os parágrafos, eu estou apresentando problemas de coesão ou não. Você tem que pensar isso, camarada, porque é o seu texto, é a sua obra, o seu trabalho. Ah, mas eu não saio dessa nota, mas eu não saio disso aqui, parece que o professor está com implicância comigo. Não é. Eu estou colocando lá em cada um de vocês, eu respondo um por um, colocando qual é o problema, qual é a solução, por onde poderia ter ido, coloco lá a nota. Então, se você está com a mesma nota, é porque você está cometendo os mesmos erros. E eu estou colocando aqui para vocês, justamente para vocês terem conhecimento de como é avaliado e que isso ajude vocês na hora de construir o seu texto. Tá bom, gente? Então, leve em consideração também esse slide, que vai ser de muito proveito para todos vocês nesse momento aí de escrita, de aprender a escrever um texto dissertativo argumentativo. Eu sei que não é fácil, mas precisa de um desempenho maior, precisa de uma dedicação. Oi, oi.